Vladimir Putin está determinado a trazer a era soviética de volta à Rússia. Ele parece não se importar com os meios. A invasão da Ucrânia seria o início, mas 4 anos e meio de combates frustraram os planos de Putin. Então Putin mudou de estratégia. Se não pode restaurar o império da União Soviética, trará outra coisa: a pobreza da era soviética. Somos sarcásticos, mas é por culpa de Putin que a Rússia está morrendo de fome. Uma crise bancária como nunca se viu na era Putin se aproxima, com falências disparando e um sistema criado pelo Kremlin desmoronando. Os bancos da Rússia estão à beira da destruição. Só falta o empurrão para a Rússia cair no ruína econômica. Relatório de inteligência europeu vazado expõe a gravidade dos problemas do sistema bancário russo. Segundo reportagem da Reuters, que teve acesso aos documentos, e do International Business Times, a inteligência revela que uma crise bancária explosiva está sendo mal contida na Rússia, já que mais de 500 mil pessoas declararam falência em 2025. Os bancos da Rússia estão cada vez mais expostos a empréstimos ruins. Tudo possibilitado por Putin e o Kremlin, que incentivam empréstimos e sustentam os bancos, numa tentativa desesperada de manter a economia de guerra da Rússia funcionando. Atualmente, o relatório aponta que a fatia de empréstimos corporativos, provavelmente nunca pagos aos bancos russos, chegou a 10%, já sendo nível de crise. Isso não é só uma oscilação para os bancos russos, é uma catástrofe. Tudo isso ocorre porque Putin e seus aliados no Kremlin foram tão incompetentes que causaram o colapso do que a Rússia mais precisa para sobreviver. The Telegraph informou em 6 de julho que o próprio Kremlin provocou o iminente colapso financeiro da Rússia ao pressionar bancos a ignorar verificações de crédito ao conceder empréstimos. E nem mesmo os próprios empréstimos estavam livres da influência do Kremlin. Putin subsidia muitos para aparentar que a economia russa está melhor do que de fato está. Esses empréstimos vão para empresas de defesa, que tentam produzir armas para acompanhar as perdas da Rússia na Ucrânia, e para compradores de imóveis, enfrentando o mercado com preços até 14% maiores em 2025. Empréstimos duvidosos com juros altíssimos, apoiados pelo Kremlin, foram concedidos e o inevitável acontece. O povo russo e as empresas não conseguem arcar com os pagamentos. Isso mostra que bancos russos acumulam dívidas incobráveis e o Kremlin tem poucas opções para disfarçar a situação. Eles já tentaram tudo o que podiam imaginar. Os programas de crédito apoiados pelo Estado não estão mais funcionando. Os mecanismos de reestruturação de empréstimos que a Rússia tentou usar para esconder essas dívidas estão desmoronando. Nem mesmo a pressão sobre o Banco Central da Rússia para reduzir as taxas de juros está sendo suficiente. Essas taxas chegaram a 20% em meados de 2025, abaixo da máxima da década, de 21%. E embora essas taxas tenham sido reduzidas para 14,25% agora, ainda é uma taxa absurdamente alta, que torna muitos dos empréstimos aprovados pelos bancos russos inacessíveis. Isso coloca a economia russa em terreno de crise. Segundo o International Business Times, isso é resultado de Putin usar bancos russos como amortecedor para seus gastos insanos com a guerra. Os bancos deveriam suportar o choque financeiro da guerra, pois o Kremlin supunha que a defesa ucraniana desmoronaria, mas ela segue forte. 4 anos e meio após o início da guerra, a Rússia ocupa apenas cerca de 20% da Ucrânia, sendo que a maior parte foi conquistada na campanha inicial de 2014 e nos primeiros meses da invasão de 2022. Desde então, o avanço é lento, enquanto a Rússia investe bilhões em uma guerra sem vitória. Agora, os bancos russos estão pagando o preço pelas suposições do Kremlin que se mostraram completamente equivocadas. Alguns bancos russos relatam que 15% de seus empréstimos ao consumidor estão inadimplentes. Pessoas e empresas que mantêm o sistema estão desmoronando, e a Rússia vive um ciclo bancário catastrófico. Cada falha leva a mais dívidas, o que leva a reestruturações e depois a ainda mais intervenção do Estado. Tudo isso para que o Kremlin possa continuar fingindo que nada está errado. O ciclo está se tornando uma espiral, e no final está aquilo que destruiria de vez a invasão da Ucrânia pela Rússia: o colapso da economia russa. Adoramos dizer isso, Putin. Não é como se não houvesse vários sinais de alerta de que esse seu esqueminha apoiado pelo Estado estava prestes a desmoronar. Vamos abordar o problema dos empréstimos problemáticos. Em julho de 2025, a Bloomberg informou que executivos bancários russos analisavam suas carteiras de empréstimos e notaram problemas. Esses executivos descobriram que a qualidade dessas carteiras era muito pior do que os números oficiais indicavam.
E isso desencadeou discussões privadas sobre a possibilidade de um resgate apoiado pelo Estado, caso os muitos empréstimos ruins que esses bancos tinham em suas carteiras começassem a causar mais problemas. Resgates assim são improváveis agora, pois a crise econômica na Rússia é tão grave que falta dinheiro. Mas vamos chegar lá. Em julho de 2025, a versão oficial russa era de que o sistema bancário do país estava saudável. Havia empréstimos ruins, mas todo banco lida com isso. No geral, o Kremlin repetia os mesmos discursos de que o setor bancário da Rússia ia muito bem. Mas ao menos 3 dos principais bancos da Rússia já consideravam a necessidade de recapitalização nos próximos 12 meses. Quase 12 meses depois, o relatório de inteligência europeu confirma que todas essas preocupações eram justificadas. Notamos mais sinais no início de 2026. Em 5 de fevereiro, o Moscow Times relatou: o Banco de Crédito de Moscou, que é o 7º maior credor da Rússia e tem laços muito próximos com a gigante petrolífera russa Rosneft. O banco relatou um prejuízo líquido de 117 milhões de dólares no quarto trimestre de 2025. Embora o banco tenha permanecido lucrativo no geral durante o ano, também viu seu lucro líquido anual total cair em 1/3 em comparação com 2024. Essa perda ocorreu após os bancos estatais receberem um total de 13,3 bilhões de dólares do Fundo Nacional de Riqueza da Rússia, o que foi chamado de recapitalização emergencial na época. As rachaduras começaram a aparecer, e foi apenas um dia depois que o Euromaidan Press revelou toda a extensão da podridão que existia dentro do sistema bancário da Rússia. Ela citou um relatório do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, afirmando que os empréstimos inadimplentes na Rússia chegaram a 11% de todos os empréstimos, acima do limite de 10% para uma crise bancária sistêmica. O relatório também apontou que os lucros dos bancos na Rússia caíram 8% em 2025 e o retorno sobre o investimento em capital caiu para 18%. As acusações do último relatório europeu foram novamente repetidas. Reestruturação, resgates, mentiras. Um enorme acobertamento do Kremlin sobre um sistema bancário que estava de joelhos. Os ativos podres haviam rompido o casco do navio do sistema bancário russo e só iria piorar a partir de fevereiro. As mais de 500 mil falências citadas no último relatório de inteligência resultam desses problemas. Mas, novamente, qualquer um que estivesse prestando atenção teria percebido que os calotes da dívida da Rússia já estavam começando a seguir por um caminho muito preocupante. Em 9 de maio, a revista Fortune publicou uma reportagem esclarecedora. Como o Produto Interno Bruto, PIB, da Rússia contraiu 0,5% em relação ao ano anterior, no primeiro trimestre de 2026, provavelmente sinalizando o início de uma recessão, as empresas russas começaram a deixar de pagar suas dívidas. Em 2024, houve 11 inadimplências técnicas na Rússia. Em 2026, esse número foi alcançado em apenas 3 meses. O volume de dívida que os bancos precisavam refinanciar em 2026 era o dobro do ano anterior, enquanto empresas russas enfrentavam pressão inflacionária provocada pela Operação Fúria Épica no Irã. Essas empresas talvez achassem que essa pressão tinha acabado, mas ela pode voltar com força total, já que em 8 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o cessar-fogo com o Irã acabou e que os ataques seriam retomados. A dor se acumula no setor corporativo da Rússia, assim como no setor das famílias. Em junho, o Emassias Ukraine informou que as empresas russas acumularam mais de 117,5 bilhões de dólares em dívidas, e o número de pagamentos problemáticos chegou a 6,7 até o final de fevereiro. A New Voice of Ukraine informou que empresas de tecnologia russas afundam ainda mais em dívidas, já que as maiores do setor viram suas obrigações aumentarem em 53% em 2025, somando 27,1 bilhões de dólares. O estopim foi aceso bem antes do relatório explosivo da inteligência europeia. Agora, a dinamite a qual o estopim estava ligado está prestes a entrar em contato com a chama. Quando isso acontecer, o setor bancário russo vai explodir, e a culpa será do Kremlin. E o povo russo sabe disso. Eles podem ver o que está acontecendo e têm feito algo que indica que a confiança deles nos bancos russos diminuiu. Antes de revelarmos o que é, este é o canal The Military Show. Se ainda não se inscreveu, clique agora e ative as notificações para acompanhar nosso canal. Os cidadãos da Rússia, que devem ser os mais afetados pela explosão no setor bancário russo, estão tentando tirar o máximo possível de seu dinheiro dos bancos. No dia 8 de junho, a United 24 Media informou que russos comuns sacaram impressionantes 13 bilhões de dólares em dinheiro do sistema bancário durante o mês de maio anterior, o que representou o maior volume de saques registrado nesse mês em 3 décadas.
Isso ocorreu após os russos retirarem 3,8 bilhões de dólares americanos dos bancos em março e 8,5 bilhões de dólares americanos em abril. Ainda sem dados de junho, não seria surpresa se mais bilhões saíssem dos bancos, já que os russos percebem rapidamente a crise no sistema. Melhor ter o dinheiro disponível do que mantê-lo em um banco que pode colapsar sem aviso quando a bolha criada pelo Kremlin estourar. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia informa que nos primeiros 6 meses de 2026, o dinheiro em circulação na Rússia cresceu 17,2 bilhões de dólares, o segundo maior valor já registrado. Quando ocorreu a maior retirada? Durante o ano de pânico de 2020, quando a pandemia de Covid-19 começou e os russos sacaram 18,6 bilhões de dólares dos bancos, a confiança no sistema bancário russo acabou. As pessoas estão sacando grandes quantias de dinheiro porque acreditam que o dinheiro vai desaparecer se não fizerem isso. Eles também desconfiam dos pagamentos por aproximação, já que as restrições de internet de Putin podem impedir os russos de usar esse método por horas ou dias. Cada saque diminui a liquidez dos bancos, exatamente o que o setor bancário russo menos precisa agora, pois enfrenta um enorme volume de créditos podres. Não é bom ver o Kremlin conseguir algo? Ele plantou as sementes dessa crise há anos e os frutos podres finalmente surgiram. As autoridades russas deram uma mordida nesse fruto podre, sorriram apesar da dor e tentaram agir normalmente. As sanções tiveram um grande impacto no que ocorre agora, mas o diretor financeiro do Sberbank, maior banco da Rússia, afirma que não são um problema. Todos os grandes bancos já estão sob sanções, e quando implementadas em 2022, houve estresse. Taras Kvortsov disse a Reuters: até 2026 todos já estarão tão acostumados que muitos clientes dos bancos sancionados nem saberão das sanções. A resposta típica russa: finja que nada acontece e engane o povo, esperando que tudo passe como em Shaun of the Dead. Mas o apocalipse está chegando. A crise bancária é muito real. E mesmo que os banqueiros estejam tentando nos convencer de que não há nada com o que se preocupar, estamos vendo movimentos sendo feitos nos bastidores que indicam que o Kremlin está tentando de alguma forma controlar a situação que criou. Mas isso está longe de ser controle. Em vez de adotar uma solução trabalhosa, de realmente tentar fazer algo a respeito, o Banco Central da Rússia não disse absolutamente nada sobre o que está acontecendo. Diferente de 2025, quando Elvira Nabiullina, governadora do Banco Central, afirmou aos russos que não era preciso recapitalizar os maiores credores durante problema semelhante. Depois, a Rússia fez uma recapitalização discreta para seus credores. Se tivéssemos que adivinhar, diríamos que é provável que a grande solução da Rússia em 2026 seja injetar mais dinheiro nos bancos, na esperança de que eles não quebrem, em vez de desfazer a bagunça dos empréstimos garantidos pelo Estado que o Kremlin força os bancos a aprovar, o que criou essa situação em primeiro lugar. De fato, Vladislav Inozentsev, que é pesquisador associado no programa Rússia e Eurásia do think tank Chatham House, faz uma observação interessante, que grande parte dessa dívida com a qual os bancos russos estão lidando foi direcionada para um setor específico da economia, e o Kremlin inevitavelmente vai intervir com uma injeção de dinheiro. Não há dúvida de que o Estado pagará essas dívidas, ou, mais provável, o governo seguirá pagando os juros para evitar problemas aos bancos. Mesmo que alguns empréstimos não sejam pagos, o Banco Central garantirá a liquidez aos bancos afetados, afirma o analista, destacando que mais da metade da dívida corporativa nos bancos russos é de empréstimos a empresas de defesa. Então, a Rússia planeja gastar para sair de sua crise bancária, mas há um problema. Essa solução talvez funcionasse anos atrás, quando a economia russa era forte. As sanções ao petróleo vinham sendo contornadas com mais sucesso e o setor de defesa lucrava. Agora é 2026 e as sanções estão mais fortes do que nunca. Drones ucranianos destroem refinarias e instalações de petróleo russas, causando bilhões de dólares em prejuízos por mês ao Kremlin. Esse setor de defesa já não parece tão forte. Se fosse, não dependeria do Kremlin para socorrê-lo, por causa dos empréstimos problemáticos que os bancos lhe concederam. A Rússia se aproxima da fase final da crise econômica e seu dinheiro para salvar bancos está acabando rápido. Falamos sobre o Fundo Nacional de Riqueza da Rússia e seu uso anterior para resgatar bancos. De acordo com o Instituto Kyiv da Ucrânia, os ativos mantidos nesse fundo caíram de 6,5% do PIB da Rússia para 1,8% do PIB da Rússia em abril de 2026. No primeiro trimestre de 2026, a receita de petróleo e gás da Rússia caiu 45% em relação ao ano anterior, segundo o mesmo instituto, reduzindo significativamente a arrecadação de impostos pelo Kremlin.
O financiamento extra-orçamentário, empréstimos duvidosos e a rápida expansão do crédito sob supervisão do Kremlin criam um atoleiro econômico que deixará a Rússia sem recursos para socorrer bancos e apoiar a invasão à Ucrânia. Lembre-se, a economia da Rússia está muito ruim agora. O próprio Ministério do Desenvolvimento Econômico do país já reduziu sua previsão de crescimento do PIB para 2026 de 1,3% para 0,4%. Isso ainda soa ambicioso, já que o PIB caiu no primeiro trimestre de 2026. A Rússia enfrenta atualmente grande déficit orçamentário. No dia 10 de junho, o Moscow Times informou que esse déficit aumentou para 83,5 bilhões de dólares nos primeiros 5 meses de 2026, o que já está 60% acima da meta anual estabelecida pelo Kremlin. Resumindo, é simples: menos dinheiro está entrando na Rússia, enquanto os gastos impulsionados pela guerra insana de Putin estão aumentando. Como o Kremlin vai conseguir o dinheiro necessário para seguir salvando os bancos? Ninguém tem as respostas, e agora a chance de apertar ainda mais a Rússia. Já dissemos que as sanções influenciam a crise bancária na Rússia. Essas sanções dificultam que as empresas russas consigam o que precisam para fabricar seus produtos, o que tem o efeito colateral de forçar a queda nas vendas, reduzindo a receita e dificultando que as empresas paguem suas dívidas aos bancos. Mais sanções estão a caminho. Enquanto conversamos, a União Europeia prepara o 21º pacote de sanções contra a Rússia. Entre 8 e 10 de julho, o pacote será debatido nas reuniões do Comitê de Representantes Permanentes, em forma právida. E embora seja possível que o pacote seja adiado até o outono, especialmente se nenhum acordo for alcançado durante as discussões de julho, a realidade é que ele está chegando. Além disso, discutem-se o teto de preço do petróleo russo, que será tratado fora do pacote de sanções e pode causar mais sofrimento econômico. Lenta, mas seguramente, a pressão está aumentando sobre a economia da Rússia. O Kremlin pode tentar resgates e gastar o pouco dinheiro restante para manter a ilusão de um setor bancário estável. Mas os números não mentem. O crédito podre e as falências estão aumentando, e o Kremlin só pode adiar o inevitável por um tempo, até que tudo desabe. O setor bancário russo está por um fio. O mesmo pode ser dito sobre toda a economia do país. Além da crise bancária, a queda do PIB, grande escassez de mão de obra e muitas empresas nacionais fechando. Injetar dinheiro nos bancos não resolverá os problemas por trás da crise iminente da Rússia. Você pode ver a gravidade desses problemas em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para ver mais análises do The Military Show sobre os fracassos internos e militares da Rússia. Obrigado como sempre por assistir.